Ei, viajantes! Bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes dessa semana começa com uma reflexão importante para nós, viajantes. Será que estamos realmente dispostos a mudar aquilo que nos incomoda? Ou será que a gente prefere pagar um pouco mais para ver até que ponto a gente suporta aquilo que a gente já sabe que não quer, aquilo que a gente já sabe que não merece? A gente está pagando para ver o quê? O outro mudar, o chefe reconhecer, um milagre se estabelecer na nossa vida e resolver todos os nossos problemas? Nada muda se a gente continua fazendo as mesmas coisas. E é sobre isso que o Vibes da Semana vem falar essa semana. Mas antes, eu sou a Ellen Noronha, astróloga, nômade, comunicadora. Eu venho toda semana trazer esse panorama do céu aqui no YouTube. Se você tá aqui, já se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui nesse vídeo para que eu possa chegar em mais e mais pessoas. Atualmente eu estou em Minas Gerais, mas eu vivo pelo mundo ativando as minhas linhas planetárias de acordo com um estudo que eu faço, que é a astrocartografia, que eu sou especializada. Se você quer entender tudo isso daqui que a gente está falando de uma maneira muito mais individual, personalizada para você, a minha agenda de novembro para leituras de mapa natal, revolução solar e astrocartografia está aberta. Então eu vou deixar aqui o link dos meus serviços, dos meus atendimentos e bora lá entender essa semana, viajantes. Muitos de vocês já aí rezando para que a segunda quinzena de setembro chegue com os alívios prometidos, mas assim, gente, vamos colocar o pé no chão e entender que a gente está passando por um processo de mudança, de mutação, de ciclicidade, né? Então, como eu trouxe ali no início desse Vibes, nada muda se a gente continua fazendo as mesmas coisas. Então, quando a gente olha para o nosso cenário de vida e a gente vê o caos estabelecido em algumas dessas áreas da nossa vida, o que nós estamos fazendo realmente na prática para que aquilo mude? E esse fazer não é responsabilizar ou terceirizar esse poder de ação e decisão sobre o outro, porque na verdade tudo depende de nós. Eu estava ouvindo um podcast essa semana muito incrível, eu até recomendo para vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu não lembro agora de cabeça, mas é do Guilherme Fati, um psicanalista, e ele fala, né, traz essa reflexão de que muitas vezes nós tentamos mudar algo que não está sob o nosso controle. Então, muitas coisas dependem só de nós e a gente fica tentando olhar para o externo, tentando mudar tudo o que está ao nosso redor, menos o que depende da gente. Então, assim, isso me pegou num ponto que é super importante, que muitas vezes, gente, a gente acostuma com aquele lugar incômodo, com aquele lugar insatisfeito, com aquele lugar da dor, com aquele lugar do não merecimento. E é como se fosse um ar-condicionado fazendo um barulho gigantesco e a gente vai se acostumando com aquilo. Então, muitas vezes, não é nem sair da zona de conforto, muitas vezes é sair da zona de incômodo que a gente já se acostumou. E eu vejo que a gente está aí vivendo um período de muitas mudanças. Mudanças de ideias, mudanças de pensamentos, mudanças de valores, mudanças de o quanto a gente reconhece que a gente realmente precisa trazer algo novo para a nossa vida para que nós possamos nos sentir mais satisfeitos, né? Eu vejo que a gente está aí no finalzinho da lunação leonina e Leão é um signo que ficou muito em destaque esse ano por conta da Vênus que retrogradou em Leão, trazendo para nós o quanto nós precisamos nos empoderar para ocupar o centro da nossa vida. Então, no palco da tua vida, quem é o protagonista? Você é o protagonista ou outra pessoa está tomando esse lugar? E quando outra pessoa vem e toma conta desse lugar, é porque nós deixamos, é porque nós escolhemos, né? Eu vejo que as nossas relações, que vai ficar muito em destaque nesse final de semana, elas falam muito sobre a nossa capacidade de escolha, de quem são as pessoas que a gente está botando dentro do nosso carro para subir a montanha com a gente. E quem são as pessoas que a gente está colocando no volante da nossa própria vida. E agora a gente retoma o nosso poder pessoal de decisão, de escolha, de saber que nós temos o poder de desejar algo de acordo com os nossos valores, os nossos desejos e seguir no caminho que a gente quer, atraindo as pessoas que deveriam estar nesse caminho, né? Então, assim, vamos lá, vamos falar um pouco mais em detalhes da semana, viajantes, porque eu vejo que a gente tem aí muitas coisas para serem trabalhadas. A gente começou a semana com uma lua minguando em Leão, como eu falei para vocês, final da lunação leonina que começou há 28 dias, lá no mês de agosto, em que a gente teve esse período de lua nova, depois lua crescente, depois lua cheia em peixes e agora a gente teve na quinta-feira passada
na quarta-feira passada, uma lua minguante. Essa lua minguante em Gêmeos fez a gente silenciar um pouco, fez a gente ficar um pouco mais... Falei disso no último Vibes, vale muito a pena quem não assistiu, eu fiz ele lá pela live no Instagram, mas eu consegui trazer ele aqui pro YouTube, em que eu trouxe um panorama aí do mês de setembro, em que a gente precisou silenciar um pouco. A gente ainda tá nessa energia, viajantes, de poupar energia. A gente tá com a lua minguando. Quanto mais a lua mingua, menos luz a gente tem lá fora, né, da lua, mais a gente precisa se basear no que a gente tem dentro, né? Então, assim, é um movimento que a gente tá meio cansado. Tava tudo muito retrógrado, Mercúrio ainda está retrógrado, então é um movimento da gente respeitar o nosso ritmo e fazer as limpezas necessárias. É uma semana que até quinta-feira, ótimo para fazer todo tipo de faxina nessa vida, botar ordem no caos, gente. Estabeleçam aí prioridades para que coisas sejam limpadas, para que coisas sejam, sabe, aquela tralha que a gente fica guardando, seja emocional ou física. Então até quinta-feira tá ótimo, ótimo para fazer banhos, ótimo para colocar no papel tudo que precisa, ótimo para faxinar a casa, ótimo para deixar aí, para liberar muita energia acumulada, para que a gente abra espaço para o novo que tá chegando, porque tem coisa nova chegando. Esse novo, gente, é fácil a gente abrir espaço para esse novo? Não, porque nós somos seres que precisamos nos apegar a algo para nos sentirmos seguros de certa forma, né? Mas eu queria que vocês refletissem, viajantes, qual foi a última vez que vocês fizeram uma mudança na vida de vocês que vocês acharam que seria a coisa mais impossível do mundo ou que seria a coisa mais difícil do mundo e vocês conseguiram fazer essa mudança e depois daquilo tudo se explicou, tudo se resolveu, tudo fez muito mais sentido do que antes? Então, recapitulem na vida de vocês, recapitulem qual foi a última mudança, qual foi o último ato que vocês tiveram como escolha que mudou o eixo da vida de vocês. Vocês só estão vivendo o que vocês estão vivendo hoje, nós só estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje por conta de alguma decisão ou escolha que a gente fez no passado. E isso, por mais que seja nebuloso, desafiador, por mais que nós não tenhamos as certezas que a gente gostaria naquele momento de fazer aquela mudança, eu não tenho dúvida que isso gerou alguma transformação que trouxe a gente para um lugar muito melhor do que a gente estava antes, né? Eu vejo que toda transformação, ela gera muitos aprendizados, toda mudança, ela gera muitos ensinamentos de como a gente pode seguir nesse caminho e de como a gente precisa fazer diferente, porque nós somos seres que estamos aqui para aprender, né, viajantes? Então eu vejo que muitas vezes a gente, às vezes até toma um caminho em que a gente se arrepende, mas que se a gente fosse tentar consertar, quantas coisas a gente perderia no meio desse caminho, né? Então imagina a vida de vocês hoje. Quando vocês olham para essa última mudança, se vocês tivessem feito uma escolha diferente, tomado um caminho diferente, quantas coisas de lá para cá também não teria existido, das coisas boas mesmo, né? Então assim, eu acho que a gente tentar consertar o passado é a gente eliminar coisas boas que a gente viveu para chegar aqui no presente. E eu acho que a gente aprende muito de lá para cá para a gente construir novos caminhos daqui para frente quando a gente fala de futuro. Eu até estava ouvindo também um outro podcast que a podcaster falava sobre o que dá para ser feito entre o ideal e o real. E a gente faz o que é possível nesse meio do caminho, porque muitas vezes a gente idealiza um cenário, a gente projeta algo. E aí, quando a gente vai ver na realidade, fica muito difícil de alcançar, parece muito distante, né? Porque o real nos torna muito distantes desse ideal. Mas no meio do caminho sempre tem o possível. Então hoje eu gostaria que vocês refletissem, Ana Canosa que falou isso, muito interessante, do quanto a gente tem ferramentas, possibilidades, criatividade para poder lidar com o que é possível no nosso dia a dia, com o que está aí à nossa disposição. Eu tô falando muito isso, gente, porque a gente está aí num período de mistura de energia leonina, em que coloca a gente nesse centro de decisão, nesse poder de decisão, nesse poder de coragem, e na quarta-feira a Lua vai entrar em Virgem, trazendo muito essa questão do que é possível, do que a gente precisa se atentar ao que é simples. Às vezes a gente, né, coloca lá num campo de ilusão tão grande. E é igual eu falei pra vocês no começo, a gente tenta mudar o que não tá no nosso controle, a gente tenta mudar aquilo que tá tão distante, sendo que a gente não consegue mudar o básico da nossa vida com base naquilo que a gente pode fazer, né? Então,
Gente, tô tentando falar do céu, mas tô aqui só devaneando, né? Vamos lá. Época de Mercúrio retrógrado para criadores de conteúdo, gente, olha, falar para vocês, viu? Vamos falar um pouquinho em detalhes do céu. Então, a semana começou com a Lua minguando em Leão, esse período de finalização de um ciclo, né? Quanta coisa a gente aprendeu com essa Vênus retrógrado, período leonino, Mercúrio retrógrado junto, a cabeça fritou. Da semana passada para cá, que o Sol encontrou Mercúrio no céu, um casime, o Mercúrio no coração do Sol, muita coisa fritou na nossa mente. Às vezes a gente levou a mente até mesmo para coisas do passado que a gente já achou que estava resolvido, e isso volta para nos dar novas informações e novos entendimentos do quanto a gente ainda precisa liberar coisa. Então, por isso que eu tô falando para vocês que é uma semana ótima para limpeza. É uma semana em que a gente entende onde é que o nosso protagonismo faz falta, onde é que a gente realmente precisa se colocar no centro do poder de decisão e parar de terceirizar isso para o outro. Na quarta-feira, a Lua entra em Virgem já na madrugada, e na quinta-feira ela fica nova, que é o que? Um movimento de Sol encontrando com a Lua no mesmo signo, e esse signo é o signo de Virgem. Apesar do Sol estar fechando a sua temporada no signo de Virgem, porque na semana que vem a gente já tem a entrada do Sol no signo de Libra, a temporada de Librianos e Librianas vai começar, mas a gente tem a marcação desse início da lunação, que dura 28 dias a partir de quinta-feira, no signo de Virgem. E é um movimento importante de novos inícios. Lua nova, a gente tá renascendo, a gente tá saindo daquele lugarzinho escuro que a gente se coloca na lua minguante, a gente aos poucos vai ganhando luz. Não é ainda um movimento de manifestação, não é ainda um movimento da gente às vezes começar a todo vapor, porque durante essa lua nova, Lua e Sol juntinhos no signo de Virgem, quem rege o signo de Virgem é Mercúrio. E na quinta-feira, quando essa lua nova acontece às 22h39, Mercúrio ainda está retrógrado. Então vai ser ainda um período de 28 dias em que a gente vai mudar muito o eixo das coisas. É óbvio que as coisas tendem a fluir melhor depois do fim da retrogradação de Mercúrio, que acontece na sexta-feira, fim de Mercúrio retrógrado, gente. Período aí pra gente realmente colocar as coisas para começar a andar mais devagar. Lembra, gente, um planeta retrógrado, ele não começa, ele parou de retrogradar na sexta, ele não vai começar a andar de uma vez. Ele tem que colocar a primeira e ir devagar andando. Então, assim, Vênus saiu da retrogradação na semana passada e Mercúrio sai agora na sexta, então as coisas tendem a começar a se movimentar, mas a gente precisa respeitar o ritmo das coisas, né? Então, a partir da semana que vem a gente conversa sobre esses novos inícios. Mas até então, gente, muita coisa precisa sair, porque é igual eu falei, nada muda, gente, se a gente continua fazendo as mesmas coisas. Como que a gente quer ver mudança? Como que a gente quer ver coisas novas, diferentes entrarem na nossa vida, se a gente continua comendo a mesma comida, se a gente continua usando a mesma roupa, caminhando pela mesma calçada, ou conversando com as mesmas pessoas, ou se alimentando das mesmas informações? Nós precisamos trazer esse movimento do novo de acordo com o que a gente sente que pode ajudar a gente a chegar em algum lugar. E às vezes, né, gente, um exemplo, às vezes a gente quer mudar de carreira, às vezes a gente quer mudar de cidade e a gente fica tão perdido, mas porque a gente não consegue mudar nada básico no dia a dia da nossa vida, na nossa rotina, nos nossos hábitos. Então eu acho que a gente precisa trazer esse movimento pequeno primeiro para depois a gente ir pro grande. Não adianta a gente dar o passo maior que a perna, a gente não vai conseguir se a gente não conseguir se regular nessa coisa mais do hábito do dia a dia, tá? E aí na sexta-feira, como eu falei pra vocês, fim de Mercúrio retrógrado, eu acredito que tem um movimento acontecendo de Sol fazendo trígono com Urano. Gente, a partir de quinta, sexta, parece que as fichas começam assim, ó, pá, cair, sabe? Tipo aquelas coisas, uns insights, umas ideias, às vezes até coisas novas se apresentando diante de nós, de acordo com os nossos desejos, e o universo meio que testando a gente, tipo assim, você quer mesmo essa mudança? Eu vou trazer aí algumas coisas para ver se você sustenta esse desejo, se você sustenta essa vontade de mudar, né? E eu acho que nem sempre vem da forma como a gente gostaria, tá? É óbvio, né, gente? Não cai milagre do céu, igual eu falei, não vai vir um negócio baixar aqui, o universo me surpreenda, tá? Mas o que eu fiz de movimento para que o universo pudesse trazer essas notícias, essas coisas que trazem aí esses
ares de coisas novas acontecendo. É um movimento benéfico? É um movimento benéfico de Sol fazendo trígono com Urano. Então, assim, muita criatividade, muitas ideias, muitas fichas caindo, muito discernimento, muita clareza mental vindo para nós. Óbvio, ainda devagar, gente, Mercúrio ainda tá, né? Já falei para vocês. Só que, assim, não vai agradar todo mundo, porque no sábado a gente tem uma tensão de Vênus com Júpiter que já não é nova, já tá acontecendo desde junho. Então, junho aconteceu, agosto aconteceu. Quem não assistiu o último Vibes, volta lá, porque lá eu trouxe datas específicas pra gente recapitular o que estava acontecendo naquelas datas. Então, incômodos, desconfortos, desapegos, tomadas de decisões que já não são coisas que surgem agora, já são coisas que estão acontecendo já há um tempo, já tá rondando a gente há um tempo. E eu acho que no final de semana, com a entrada da Lua em Libra na sexta-feira à tarde, a gente vai ter um tom, gente, de tipo assim, cara, quando eu olho pro outro, eu me vejo nesse outro. Por mais que a gente olhe e não goste do que veja. E aí a gente vai ter que olhar para nós e falar assim, como eu posso fazer com que as minhas ações, os meus desejos sejam coerentes de acordo com aquilo que eu gostaria, de acordo com aquilo que eu projetei. Porque muitas vezes, gente, a gente projeta no outro uma mudança, né? Que o outro vai vir, vai salvar a nossa vida, ou que a gente vai salvar o outro, ou que a gente vai mudar a vida do outro e isso vai tornar a nossa vida melhor. Mas nós somos espelhos e Libra vem ensinar a gente de tudo que a gente vê ali é reflexo do que eu tenho aqui, ou em falta ou em excesso. Então, final de semana, gente, olha, paciência. Eu acho que é a gente usar a energia bacana de Sol fazendo trígono com Urano, de achar soluções criativas e de não ficar focando no problema, dando murro em ponta de faca, sabe? Cara, às vezes a gente, né, fica tão fixo numa coisa, sendo que se a gente olha um pouco pro lado, a gente consegue ver uma outra solução. Parece, gente, que às vezes a gente tá num momento de, cara, parece que é insolucionável, mas se a gente der um movimento, uma movimentada, um passinho, as coisas podem se clarear de uma forma muito forte. Então a gente tem tanto um aspecto muito benéfico, que é o Sol fazendo trígono com Urano, tipo, dando muita criatividade, muita solução, muitas ideias inovadoras, muita coisa pra gente discernir, ter clareza mental, mas tem também a Vênus quadrando Júpiter falando assim, olha, para você chegar nesse lugar que você quer, você vai ter que desapegar de alguma coisa e você vai ter que reconhecer e colocar em prática o seu valor. Porque é o que eu ando batendo muito na tecla também, viajantes. Não adianta a gente se autoconhecer, não adianta a gente saber o que a gente quer, não adianta a gente manifestar sonho se a gente não bancar realmente em colocar na prática aquilo que a gente já sabe que não merece. Então, por exemplo, em relações de trabalho, relações amorosas, principalmente relações amorosas, porque a gente vai entrar num período aí muito forte com a Libra, que fala de todas as relações, mas eu acho que isso é um tema importante. Não adianta nada a gente falar assim, nossa, eu não mereço ser tratada assim, eu não mereço receber isso, eu não gosto de ser tratada assim, e a gente vai lá e faz o quê? E aceita. E é muito difícil a gente desromper, né? A gente falar e manter firme a nossa palavra e colocar na prática, ser coerente das nossas ideias e ações, aquilo que a gente já sabe que a gente não merece, mas a gente acaba aceitando com medo de não se sentir pertencente, aceita, merecedor. Enfim, todo esse discurso que eu já venho falando com Vênus retrógrado há muito tempo. Então, o quanto a gente tá tendo culhão mesmo pra falar assim, não, eu vou quebrar esse padrão, eu vou quebrar essa tendência, né? Essa coisa que eu fico atraindo e que não é o que eu quero, não é o que eu mereço. Então, saber conscientemente é uma coisa, mas praticar, né, colocar na prática aquilo e mudar um padrão inconsciente, né, que a gente vem aí, histórico, de sociedade, do patriarcado, enfim, um monte de coisa, a gente tá quebrando o padrão. Então, assim, pro final de semana, gente, paciência, foco na solução e não no problema. O sábado e o domingo são dias um pouco mais, assim, tensos, tá? Não são dias, assim, tão tranquilos. Eles vêm trazendo tensão. Mas quando eu falo de tensão, gente, é sempre lembrar, o movimento do céu, ele reflete em algo que já existe aqui, né? Não é que lá no céu acontece e aqui acontece. É ao contrário, a gente tá vivendo algo aqui e que a tradução do céu nos ajuda a entender. E esses movimentos de tensão mostram
disrupções ou até mesmo coisas que a gente precisa movimentar para que a gente possa ser mais feliz, para que a gente possa ter mais fluidez na nossa vida, para que coisas que já não fazem mais sentido saiam e deem espaço para coisas novas entrarem. E aí a gente vai falar de coisa nova na semana que vem, apesar da gente ainda ter ainda um movimento muito forte de trazer a gente para a realidade, da gente entender o que a gente realmente quer, tá? E aí domingo tensões ali, paciência pro domingo, viu, gente? Sábado e domingo, muita paciência. E esses pedacinhos de dias, né, dia a dia, eu falo melhor lá no grupo do WhatsApp, tá, gente? Porque todo dia eu mando um áudio com o panorama do dia, trazendo ali pontos de atenção para horários específicos em que o céu tá mais tensionado e que a gente pode, talvez, usar melhor desses momentos para nossa convivência diária, tá? Seguinte, me contem onde vocês têm o grau 21 de Virgem, onde tá Virgem no mapa de vocês. Vou tentar trazer um insight para vocês aí, onde é que essa lua nova tá pegando, onde é que é algo que precisa ser transformado. Eu agradeço por vocês estarem aqui. Tô abrindo também vagas pro oráculo de lua nova. Quem sentir de tirar uma cartinha do oráculo e receber um áudio do que esse período de 28 dias a partir de quinta-feira reserva para vocês, me manda uma mensagem, vou deixar aqui o formulário de inscrição também. E a gente se fala na semana que vem com mais vibes da semana. Um super beijo!